Então, dando continuidade, a gente tem aqui a questão 16. Ela diz: descreva a parte pintada em cada diagrama por meio das operações de conjuntos. E na minha alternativa A, eu tenho essa situação aqui. Então a gente vai pensar por partes. Então eu sei que a interseção de A com B, ela é representada aqui, ó, por toda essa minha parte aqui, ó, daqui até aqui em cima, certo? Então, parte da área pintada certamente vai ser a interseção de A com B. E essa parte aqui, ó, ela vai ser o que pra gente? Ela vai ser justamente a interseção de A com C. Então, eu sei que eu também tenho a interseção de A com C. E por último, falta somente essa parte aqui, ó, toda essa parte. E ela é o que pra gente? Ela é justamente a interseção de B com C. Então, a interseção de B com C. E o que quer dizer toda essa parte aqui, ó? Vocês concordam comigo que toda essa parte aqui é justamente a união de todas essas interseções? Então eu tenho a união da interseção de A com B e de A com C, unido com a interseção de B com C. Então, essa parte pintada pra gente é justamente a união de todas essas interseções. Na minha alternativa B, eu tenho que a minha parte pintada ela tá aqui, ó. E o que é isso pra gente? Então, a gente tem dois casos possíveis. O primeiro caso, a gente pode pensar da seguinte forma. Essa parte aqui pintada, se ela vier, ó, até aqui, ela é justamente o que? A interseção de B com C. Então, eu tenho aqui, ó, a interseção de B com C. No entanto, a interseção de B com C, ela consiste, ó, em incluir essa parte aqui também, só que essa parte aqui não tá pintada. Então, essa parte aqui, se a gente observar bem, ó, ela faz parte do meu conjunto A. Então, se eu tirar tudo que tem referente ao conjunto A, então vai me sobrar somente essa parte aqui pintada. Outra situação possível é eu ter a interseção de B com C e eu retirar disso a interseção de A com B com C, que é justamente aqui, ó, a interseção de A com B com C é somente essa parte aqui. Então, menos a interseção de A intercedido com B intercedido com C. E esses são os meus dois casos possíveis. Ou acontece essa primeira parte aqui, a interseção de B com C, menos tudo que faz referência ao conjunto A. Ou então eu tenho a interseção de B com C, menos a interseção de A com B com C, que é justamente essa parte aqui do meio. Questão de número 17. Um hospital está avaliando os resultados de um tratamento voluntário, dos quais 12 sentiram dor de cabeça, 8 sentiram náuseas e 4 sentiram dor de cabeça e náusea. Quantos voluntários sentiram dor de cabeça e não sentiram náuseas? E dando continuidade, quantos voluntários não sentiram dor de cabeça nem náusea? Sabendo que nessa pesquisa, pessoal, tiveram 50 voluntários, certo? Faltou essa informaçãozinha aqui e eu agora estou complementando aqui embaixo. Então a pesquisa teve um total de 50 voluntários. E eu sei, ó, que eles sentiram dor de cabeça e náusea. Então eu vou chamar essa parte aqui, ó, do meu conjunto, certo? De conjunto O. E essa outra parte aqui, ó, eu vou chamar de conjunto B, onde o conjunto O, certo? Eu vou colocar o conjunto O. Eles são as pessoas que sentiram
dor de cabeça. Então, eu tenho aqui as pessoas que sentiram dor de cabeça. E eu tenho que o meu conjunto B, ele vai expressar as pessoas que sentiram náuseas. Então, eu tenho aqui as pessoas que sentiram náuseas. Tudo bem? E eu sei quantas pessoas sentiram dor de cabeça e náusea. E onde que eu represento isso? Eu vou representar aqui justamente na interseção entre O e B. Então, aqui vai estar a minha interseção. E eu sei que 4 pessoas sentiram dor de cabeça e náusea. Então, tá aqui, 4 pessoas. Eu sei quantas pessoas sentiram dor de cabeça, as quais 12 sentiram dor de cabeça. Então, se O representa as pessoas que sentiram dor de cabeça e eu já tenho aqui 4, para completar as 12, falta somente 8. Vamos lá. E agora eu tenho que 8 sentiram náuseas. Então, eu já tenho 4 aqui, que faz parte do conjunto B. Para completar as 8 pessoas que sentiram náusea, faltam somente 4. Então, pela lógica, eu tenho aqui, a pergunta: quantos voluntários sentiram dor de cabeça e não sentiram náuseas? Então, o conjunto O representa as pessoas que sentiram dor de cabeça. Então, as pessoas que sentiram somente dor de cabeça, ela está aqui, presentes aqui. Porque se incluir essa parte aqui, é as pessoas que sentiram dor de cabeça e náusea. Então, certamente, 8 pessoas, elas não sentiram náuseas. Elas sentiram somente dor de cabeça. Então, a resolução aqui vai ser a seguinte. Então, 8 pessoas sentiram somente dor de cabeça. Tudo bem? E a outra pergunta ele fala: quantos voluntários não sentiram dor de cabeça nem náusea? Então aqui nesse diagrama está presente somente as pessoas que apresentaram algum tipo desses sintomas. Então, desses apresentaram 8 com 4 dá 12, 12 com 4 dá 16. Então, eu sei aqui que 16 pessoas elas apresentaram esses sintomas. E quanto ao restante? O restante diz justamente as pessoas que não sentiram nenhum desses sintomas. Então, se eu sei que na minha pesquisa teve 50 pessoas, dessas 50 pessoas, 16 apresentaram esses sintomas de dor de cabeça e náusea, então o restante não apresentaram nenhum tipo de sintoma. Ou seja, será 50 menos 16, então eu tenho aqui 50 menos 16, que resulta em 34, logo 34 pessoas não sentiram nenhum desses sintomas. Não apresentaram nenhum desses sintomas. Questão de número 18. Considere os conjuntos, onde o conjunto P ele é um conjunto formado por números primos naturais menores que 10. O conjunto M são os números naturais múltiplos de 2 menores que 10. E o conjunto Q são os números naturais múltiplos de 4 menores que 10. E pede para classificar cada sentença em verdadeiro ou falso. E na minha alternativa, a pergunta se o número de elementos de P é igual a 4. Então vamos por partes. Vamos determinar primeiro quem são os elementos de P.
Então diz que P são números primos naturais menores que 10. Então vamos decrescendo. O 9 a gente sabe que não é primo, o 8 a gente sabe que também não é. Então eu vou ter o 7, o 5, o 3 e o 2. Esses são um conjunto de números primos naturais menores que 10. Vamos determinar logo o M também. Então, M são os números naturais múltiplos de 2 menores que 10. Então, nos múltiplos de 2 eu tenho o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Em que são os números naturais múltiplos de 4 menores que 10. Então, eu vou ter o 0, o 4 e o 8. Somente esses três elementos. Então vamos lá. Alternativa A. O número de elementos do conjunto P é igual a 4. Então a gente verifica aqui ó, que tem 1, 2, 3, 4 elementos. Logo, essa sentença é verdadeira. Na minha alternativa B, ele pergunta se o número de elementos de P unido com os elementos de M são iguais a 9. Então vamos lá, vamos fazer a união de P com M. Então vamos fazer a união aqui direto, certo? Para a gente verificar. Então eu tenho o 0, eu vou ter o 2, eu vou ter o 4, eu vou ter o 3, eu vou ter o 5, eu vou ter o 6, eu vou ter o 7, eu vou ter o 8 e acabou, certo? Foram todos os elementos. Eu tenho o 0, 2, que aparece nos dois conjuntos, então ele só precisa aparecer uma vez aqui na resolução da união. Eu tenho o 4, que apareceu aqui ó, no meu conjunto M. Eu tenho o 3, que apareceu no meu conjunto P. Eu tenho o 5, que apareceu no meu conjunto P. Eu tenho o 6, que apareceu no meu conjunto M. Eu tenho o 7, que apareceu no meu conjunto P. E eu tenho o 8, que apareceu no meu conjunto M. Então tá aqui toda a união de P com M. Agora vamos contar quantos elementos tem essa união. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele está falando aqui ó, que tem 9 elementos. Logo, essa sentença ela é falsa. Na minha alternativa C, ele fala que o número de elementos de P intercedido com M, P interseção M, é igual a 1. Vamos ver. P interseção com M. Então, são os elementos que aparecem em P e também aparece em M. Então, o 7 aparece em P e não aparece em M. O 5 aparece em P, mas não aparece em M. O 3 aparece em P, mas não aparece em M. E o 2 aparece em P e também aparece em M. Então, o 2 foi o único elemento aqui da interseção. Logo, essa sentença ela é verdadeira. Na minha alternativa D, ele diz que o número de elementos de Q menos M é igual a 2. Ou seja, são os números que aparecem em Q, mas não aparecem em M. Eu tenho o 0 que aparece em Q e aparece em M, então ele não vai fazer parte da resolução. Eu tenho o 4 que aparece em Q e também aparece em M, então eu tenho o 8 que aparece em Q e também aparece em M. Logo, a subtração de Q menos M ela é vazia, o que torna essa sentença falsa. Então, eu tenho que isso aqui é vazio e isso nos indica que é falso. Na minha alternativa E, diz que o número de elementos de P unido com Q é igual a 7. Então, vamos fazer essa união aqui. São os elementos de P e a gente vai juntar com os elementos de Q. Então, eu vou ter o 0, eu vou ter o 2, que aparece aqui no meu P,
eu vou ter o 4, eu vou ter o 3 também, certo? Eu vou ter o 5, o 7 e o 8. 5, 7 e 8. Agora a gente vai contar o número de elementos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então apareceu 7 elementos, então essa sentença ela é verdadeira. E na minha alternativa F, ele fala que o número de elementos de M menos P é igual a 4. Ou seja, são os elementos que aparecem em M e não aparecem em P. Vamos lá. Eu tenho 0, que aparece em M e ele não aparece em P, então ele vai fazer parte da minha resolução. Eu tenho 2, que aparece em M e também aparece, então ele não vai ser incluso. Eu tenho 4, que aparece em M, mas não aparece em P, então vai fazer parte. Eu tenho o 6, que aparece em M, mas não aparece em P. E eu tenho o 8, que aparece em M, mas não aparece no conjunto P, então vai fazer parte. E contando os elementos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Logo, essa sentença também é verdadeira.